Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, trazendo agora para você uma análise completa, uma análise bem detalhada, bem educativa, bem instrutiva sobre Bitcoin, nesse momento em que ele se encontra, um momento de guerra aí, um momento de conflito, sempre com o objetivo aqui principal de, primeiro, facilitar para você a interpretação do gráfico, tirar do seu caminho coisas que estão te atrapalhando a ter clareza nesse momento e, claro, elevar o teu nível aí de consciência gráfica, elevar o teu nível de capacidade de entender e interpretar o mercado de uma forma cada vez mais clara através do gráfico. Quando a gente olha o gráfico, a gente está, na verdade, enxergando o mercado através da lente do gráfico. Então, se você é trader ou se você quer ser trader, você deve olhar para esse vídeo e entender que tudo que você precisa, absolutamente tudo que você precisa, é de um gráfico na sua frente. Então, assim, de antemão, já quero quebrar aqui com você essa falsa necessidade que tentam te levar a crer que você precisa de notícias. Não use notícias para basear qualquer tipo de decisão ou perspectiva, senão assim você sempre vai estar atrasado, sempre agindo emocionalmente. Tudo que você precisa é do gráfico, eu vou te dizer por que agora. Todas as notícias que acontecem no mundo, que são relevantes para os mercados, notícias que afetam, que abalam o curso natural dos mercados, antes disso acontecer, toda essa perspectiva de algo ou de algum evento que vai acontecer, como por exemplo estamos vivendo agora uma crise lá na Rússia com a Ucrânia, muitos países envolvidos, muitas coisas envolvidas, coisas diretamente ligadas à economia. Então isso que está acontecendo não está diretamente, objetivamente influenciando os preços. O que eu quero dizer é, os preços, os mercados precificam as ações antes delas de fato acontecerem. Então veja, antes da guerra de fato acontecer, antes da Rússia explodir a primeira bomba, já há muito tempo antes, todos já sabiam desse risco iminente disso acontecer, e assim acontece para vários outros tipos de coisas. Então, esse momento, essa expectativa de dúvida, de receio sobre o que vai acontecer ou não, o mercado precifica essa dúvida antes dela acontecer. E isso você consegue enxergar através do gráfico. Você consegue enxergar através do gráfico a eminência de algo otimista, algo que vai fazer com que os preços subam. O gráfico antecipa isso para você. Algo eminente que pode levar o preço dos ativos a despencarem de determinado setor. O gráfico precifica essa perspectiva antes para você. Ou então, os mercados estão em dúvida sobre algo que pode vir a acontecer, o mercado precifica a dúvida antes para você. Então, se você, trader, conseguir blindar o seu emocional para usar somente o gráfico para sua tomada de decisão, para sua análise sobre perspectivas do próximo passo do preço, você sempre vai estar à frente das notícias, de modo que quando as notícias de fato eclodirem, você já está posicionado. Então, tudo que você precisa é do gráfico. Então, não leve em consideração pessoas que estão aí compartilhando informação na internet, principalmente na internet brasileira, de que você tem que ficar atento às notícias, saber o passo a passo da guerra. Não, elimina isso da sua vida. Tudo que você precisa é do gráfico. E se você quer ser trader, se você é trader, muito, muito, muito cuidado com os conteúdos que você consome na internet brasileira. Eu vejo para você que você tem assim 2 ou 3 alternativas aí. A primeira delas é não faça nenhum tipo de curso, principalmente ministrado por brasileiro. Não faça isso. Por quê? Você vai fazer um curso para aprender a ser trader e não é possível ser trader fazendo curso. Não é possível. Então, se você fizer um curso para aprender a fazer trade, para aprender a ser trader, o que vai acontecer é que você vai fazer o curso inteiro, vai estudar pra caramba e no final das contas não vai ter resultado. Então, o que vai ser dito para você, o que você vai interpretar dessa situação é que você não estudou o suficiente.
e aí você vai fazer outro curso, não vai ter resultado, vai se sentir na mesma posição, você vai sempre fazer curso, fazer curso, fazer curso e nunca vai ter resultado. Mas o motivo é porque não é possível ser trader fazendo curso, não é por aí que você vai conseguir se tornar um trader. Enfim, muitas coisas derivam disso, não cabe nesse vídeo aqui explicar o porquê. Um outro caminho para você, primeiro, não faça curso. Segundo, você precisa ter uma pessoa para caminhar junto com ela, um trader profissional para caminhar junto. No Brasil é complicado. Então, o caminho que eu acho que você tem é, cara, compra Bitcoin para o longo prazo e esquece isso, ou então você vai ter um caminho muito tortuoso pela frente, a não ser que você encontre de fato um trader profissional, um mentor que vai te levar aí para um caminho de sucesso como trader. Então, dados esses avisos, dada essa introdução que eu acho super, super importante para você voltar para os trilhos aqui do que realmente funciona, para a gente entender, interpretar o que está acontecendo com o preço, para com isso a gente possa tomar uma decisão lucrativa, uma decisão cada vez mais próxima da assertividade para a gente lucrar com isso, porque tudo isso que a gente faz aqui, no final das contas, é para ganhar dinheiro. Então vamos lá. Espero que você retorne cada vez mais para a técnica aqui com a ajuda desse vídeo, que o objetivo dele é principalmente trazer você para uma visão meramente técnica, exclusivamente técnica, independente do momento que o mundo está passando, independente de qualquer coisa. Se você tiver uma visão exclusivamente técnica para os gráficos, você vai se antecipar a qualquer evento. De modo que, antecipando um evento, quando o evento acontece, é como se jogasse lenha numa fogueira que já está pegando. E se você já está posicionado no início da fogueira, pum, bomba atômica e você vai ganhar muito dinheiro. Então vamos lá. Vou analisar o preço de Bitcoin, tentando também te educar a cada passo da análise para você conseguir evoluir aí nas suas análises que você vai fazer aí sozinho. Então vamos lá. Para contextualizar o preço, para saber cada vez mais o que está acontecendo no momento presente, a gente vai começar contextualizando o preço desde o gráfico mensal, para a gente entender aonde nós estamos posicionados. Então vamos lá. Gráfico mensal, a gente já está careca de saber, estamos numa tendência de alta, nada ainda de inverno cripto, toda essa bobagem, cara, para. Tá muito cedo ainda para dizer, pode vir a acontecer, mas está muito cedo para dizer, até lá você já ganhou muito dinheiro. Então vamos lá. Tendência de alta, nesse momento, qual é a anatomia dessa tendência de alta? A anatomia dessa tendência de alta é que rompemos o topo anterior sem continuação e retornamos para um fundo ascendente muito próximo do fundo anterior. Seguramos aqui, estamos segurando o suporte da EMA 26, aqui que é um limite para a gente segurar aí para uma tendência de alta permanecer aqui nesse contexto, nesse caso. E aqui agora, nessa tendência de alta bastante fragilizada, nós estamos trabalhando dentro de um inside bars aqui agora no mensal. O que isso significa? Que quando dermos zoom para um gráfico semanal, vamos ver por gráficos menores, vamos ver padrões de equilíbrio, são movimentos de perda de volatilidade, perda de interesse no mercado, justamente porque o mercado está precificando dúvida nesse momento. Então aqui, dentro desse inside bars do gráfico mensal, tendo em vista que esse inside bars está aparecendo no momento onde precisamos formar um fundo ascendente contra o fundo anterior para manter essa tendência de alta ainda viva, lembrando que as tendências sempre trabalham para ser mantidas. Então a premissa maior que a gente precisa interpretar daqui é que essa tendência, apesar de fragilizada, ela vai tender a continuar. Então aqui nós vamos retornar, a maior probabilidade é retornar para um topo descendente, dada a distância que a gente levou do topo anterior e pela proximidade que nós alcançamos do fundo anterior no gráfico mensal, dentre outros motivos. O principal deles é a fragilidade dessa tendência. Então, dado esse contexto maior, esse contexto macro, precisamos dar uma olhada no gráfico semanal para a gente quebrar
esse inside bars e entender a anatomia do preço aqui dentro, como o preço está trabalhando de uma forma mais detalhada aqui dentro. Então, vamos para o gráfico semanal entender isso daqui. Então, aqui no gráfico semanal, como visto, a gente vê aqui aquela anatomia de padrão de equilíbrio, topos descendentes, fundos ascendentes, o preço afunilando aqui dentro. Agora, no retorno para um topo descendente, buscamos muito próximo do topo anterior, porém não conseguimos romper e seguramos na resistência das médias móveis e na resistência do topo anterior. Porém, ainda um padrão de equilíbrio, ah, não é um triângulo, pessoal, não é um triângulo, é um padrão de equilíbrio. Não tocamos na resistência, ainda está muito cedo para isso daqui ser considerado um triângulo ascendente. Precisamos retornar aqui mais uma vez, enfim, longe disso. Então esquece a probabilidade, trabalha com a probabilidade aqui. Com a probabilidade não, trabalha com a anatomia do padrão de equilíbrio, na qual agora a maior probabilidade é a gente retornar para um fundo ascendente e continuar. Lembrando, as tendências vão trabalhar para continuar. Então, enquanto essas médias móveis continuarem segurando como uma resistência do movimento, a maior probabilidade é a gente continuar trabalhando dentro desse padrão de equilíbrio até o mercado decidir que é o momento onde a gente vai continuar isso daqui para aquele fundo ascendente do gráfico mensal ser testado de uma forma mais proeminente, ou isso daqui vai romper para cima para a gente aí sim confirmar aquele fundo ascendente aqui, confirmar isso daqui como um fundo ascendente no mensal, veja, invertendo a tendência, confirmamos isso aqui como fundo ascendente do mensal e vamos lá em busca do nosso topo descendente do mensal. Então, tudo sobre esse padrão de equilíbrio. Quando esse padrão de equilíbrio romper ou para baixo ou para cima, é aí que nós vamos ter uma perspectiva do próximo passo. Enquanto não, precisamos trabalhar dentro desse range do padrão de equilíbrio. Quem disse que não dá para ganhar dinheiro em padrão de equilíbrio? A gente só precisa evoluir para os gráficos menores e conseguir entender cada vez mais a anatomia do preço sendo trabalhado dentro desse contexto, padrão de equilíbrio no gráfico semanal, que está numa posição ideal para formar, ideal não, já passou da hora de formar o nosso fundo ascendente do mensal. Então, de fora para dentro, a gente vê mais pressão para o preço evoluir para cima, para aquele fundo ascendente do mensal ser confirmado, porque essa é a maior probabilidade. Então, tudo sobre esse padrão de equilíbrio. Nós vamos avançar aqui para o gráfico diário, tendo toda essa perspectiva de contexto macro aí já bem interpretada. Então, vamos lá para o gráfico diário, tendo em vista o contexto que nós estamos trabalhando. Então, aqui no gráfico diário, veja que aquilo que era um padrão de equilíbrio, aqui já vemos o detalhamento de uma tendência de alta invertida para uma tendência de baixa, invertida para uma tendência de alta. Então, é aquele padrão de equilíbrio quebrado e a gente consegue ver melhor a anatomia dele. Então, é assim que a gente vai conseguindo ter clareza nos movimentos, no que está acontecendo no mercado e aí conseguindo elaborar hipóteses cada vez mais contextualizadas com a realidade. Com isso, a gente consegue ter um apanhado de probabilidades e a probabilidade mais provável é aquela que a gente vai adotar como hipótese se o preço estiver posicionado num espaço onde a relação de risco-retorno seja favorável. Muito simples, é muito mais simples do que parece. Então, veja, estamos aqui naquele movimento do topo descendente do padrão de equilíbrio. Formamos a tendência de alta para buscar esse topo descendente do padrão de equilíbrio e agora estamos corrigindo para a busca mais provável de um fundo ascendente, vez que já ganhamos espaço do fundo anterior, nos aproximamos muito do topo anterior do padrão de equilíbrio, muito próximo. Então aqui agora a maior probabilidade é de um fundo ascendente. Esse fundo ascendente seria muito otimista para os touros se ele ficasse acima das médias móveis, usando essa região como suporte. Aí aqui teríamos a maior probabilidade de daqui já romper aquele padrão de equilíbrio e configurar aí sim um pivô de alta no semanal que confirma o fundo ascendente do mensal, mas não é isso que vimos, furamos a região de suporte das EMAs aqui no gráfico diário e agora estamos indo buscar por um fundo ascendente dessa tendência já muito próximo do fundo anterior. Então aqui, se confirmarmos esse fundo ascendente do diário, que é a maior probabilidade,
vamos retornar buscando um topo descendente, que é a maior probabilidade dada a posição desse possível futuro fundo ascendente. Então, agora, nesse momento, não cabe a gente conjecturar coisas lá para frente. Ah, ombro, cabeça, ombro aqui, por exemplo, ombro, cabeça, ombro aqui, por exemplo, está muito cedo ainda, não precisa. A gente só quer ganhar dinheiro toda hora. Então, a gente precisa aqui, dentro desse contexto, que a gente já tem um controle do contexto do preço, a gente precisa dar um zoom para o gráfico de 4 horas e entender como o preço está operando aqui dentro, tendo em vista que estamos próximos do suporte do fundo anterior dessa tendência de alta, visto que com isso a maior probabilidade é um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então a gente precisa dar um zoom aqui, quebrar é, esses candles para entender melhor a anatomia do preço aqui dentro, para entender, para a gente ter uma perspectiva sobre a que ponto estamos de confirmar esse momento como o início da construção de um fundo ascendente aqui no gráfico diário. Com isso, a gente vai conseguir fazer algum trade aqui dentro. Então, vamos lá para o gráfico de 4 horas para entender isso daqui. Então, veja, aqui no gráfico de 4 horas, temos uma tendência de baixa muito vigorosa. E aqui agora, o que precisa acontecer para esse fundo ascendente no gráfico diário aparecer? Precisamos de uma inversão de tendência no gráfico de 4 horas. A que ponto estamos de formar isso? Nenhuma, nenhuma certeza de fragilidade. Então aqui ainda nada. Não temos nada. Então aqui veja, olha a anatomia dessa tendência de baixa. Temos um movimento de impulso de baixa muito grande. Volume, interesse do mercado em operar na queda. No retorno para a correção de um topo descendente, que é o mais provável contra o topo anterior, médias móveis já vindo atacar como resistência. Vemos interesse muito fragilizado do mercado em negociar nessa correção. Então, até agora, nenhum indicativo de fragilidade, nenhum indicativo de que essa tendência de baixa aqui do 4 horas está próxima do fim. Por enquanto, trabalhamos aqui como uma maior probabilidade, inclusive, de uma bandeira de baixa contra o topo anterior. Para desvincular a possibilidade dessa bandeira de baixa, precisamos atacar as EMAs aqui que estão funcionando como resistência. Até agora não temos essa perspectiva ainda. Então, o preço está nessa situação aqui, está muito mais provável uma continuação para atacar esse suporte do que para uma inversão por enquanto. Então, precisamos aqui dar um zoom no gráfico diário para entender se já estamos a ponto de confirmar esse topo descendente aqui já nessa região muito precoce para um otimismo de touros. Então, é isso que vamos fazer. Vamos lá numa hora para entender o que está acontecendo aqui dentro. Então veja aqui no gráfico de uma hora, olha como é frágil a gente trabalhar do lado dos touros nesse momento. Veja, temos uma tendência de alta numa hora, que confirmamos isso aqui como um fundo lá do 4 horas, e agora estamos indo em busca de um topo descendente no 4 horas, mas um topo descendente otimista, que vai enfrentar as médias móveis, que vai se aproximar do topo anterior, para a gente ter possibilidade de inverter a tendência e confirmar aquele fundo no diário. Porém, veja, é frágil ainda essa tendência de alta do gráfico de uma hora, que precisamos dar continuação nessa tendência de alta, precisamos dar continuação. Porém, veja, estamos rompendo topos e não tendo tanta continuação assim, ainda sofrendo aqui com as EMAs. Essa região das médias móveis exponenciais aqui fornecem uma resistência muito forte, então o preço sofrendo bastante com essa resistência. Então, até então, nenhum otimismo, está muito mais favorável para a atuação dos ursos do que para a atuação dos touros. Então, é isso que você precisa ficar de olho. Se você está posicionado em Bitcoin, você precisa entender todo esse contexto de uma forma imparcial para saber o que fazer. Se você está fora do mercado, você precisa ter uma análise de contexto também imparcial para saber como se posicionar, e essa é a maior dificuldade. Todas as pessoas que eu vejo na internet fazendo qualquer tipo de análise são análises totalmente parciais, que denota claramente que aquela pessoa está posicionada, ou então que aquela pessoa não sabe absolutamente nada do que ela está falando,
Bom, vamos ficar por aqui. Espero que essa análise tenha ajudado muito você, muito a recuperar o teu racional para análise técnica, exclusivamente técnica, porque é isso que vai ajudar você a cada vez mais interpretar o gráfico com maior precisão para tomar cada vez mais decisões, cada vez mais assertivas. É isso aí.